Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí. Tá todo mundo aí entrando, né, Marina? Quem mais? A Lisângela tá aí, Priscila, boa noite. Verlaine, Vitor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bom, Henrique? Boa noite. E tem gente do mundo inteiro aí, Hugo. Tá misturado aqui, né? Tá ótimo aqui esse encontro. Tem algumas pessoas que estão tentando conectar o áudio, mas estou aguardando um pouquinho. Cláudia, tem mais gente entrando também, né, Marina? Está aceitando aí. Fabiana, boa noite, tudo bom? Onésimo, Boa noite, tudo bom? tudo bem e você? Tudo ótimo, bem-vinda. Mais uma Obrigada. vez, a Daça chegando. Como é que tá aí, Marina? Estão pedindo aí, né? Vai dar uma parada. Ótimo. Oi, Radassa, tudo bom? Boa noite. Sejam todos, então, gente, bem-vindos aí, tá? Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos ter aqui mais um encontro de paz, né? Que a gente faz aqui na Acelera. Esse ano, com a proposta de a gente fazer um encontro mensal, tá? E aí é um espaço nosso, vamos colocar assim, né? Para a gente poder ter essa troca, esse ambiente aqui, para a gente estar aprendendo juntos, né? Se desenvolvendo, trocando aí experiências, compartilhando. E sempre a gente vai ter uma pessoa conduzindo aí. Então, eu quero dar boa noite a todos, tá? Só para vocês saberem, a gente está gravando aqui no YouTube, não está aberto no YouTube, tá? É só para a gente gravar aí, e alguns pais que não podem participar ao vivo poder depois acompanhar, tá certo? E hoje nós vamos receber Lígia Pacheco. Tudo bom, Lígia? Boa noite. Bem-vinda. Boa Lígia, noite, Hugo. Boa boa noite. noite, família Acelera. Boa noite, cada um que está aí. Prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. Estou um pouco diferente, porque quando vocês me conheceram, eu era L'Oréal, agora eu estou natural. Natural. Tá ótimo. Nem eu imaginava que eu estava tão branca assim. Mas estou achando o máximo. Param o carro para eu atravessar a rua, Ei, olha tem aí. lugar, estou achando sensacional. Tem aí as vantagens, né, Lígia? Tem. Dilma aí chegando, tudo bom? Dilma, boa noite. Marina também está aqui com a gente, Amanda, tá? Nossa equipe está aqui para dar um suporte. Só antes da gente. Deixa eu só dizer uma coisa, Hugo. Lígia, você tá linda como sempre. Maravilhoso seu cabelo. Ai, Um processo para ficar branquinho também, o meu, viu? obrigada, Zilma. Saudade de você. Eita, coisa boa. Gente, vamos lá. A gente vai estar aí recebendo Lígia. Lígia é especialista, tá, em aprendizagem e desenvolvimento humano, tá? É neuropsicóloga, neurocientista. É autora também no blog Filosofar, tá? Colunista da revista Pais e Filhos, mentora familiar e também formadora de docentes. Dentre outras coisas, né? Só para dar uma parte aqui, né, Lígia? Para a gente poder não se estender tanto. Mas, assim, é um prazer recebê-la sempre, é uma parceirona nossa, é uma alegria, a gente está ansioso por esse encontro. E eu vou passar para ela, vai conduzir aí a dinâmica, e a ideia é que a gente tenha uma participação boa de todos vocês. Então, por favor, sinta-se à vontade para participar, abrir câmera, falar, conversar, a gente está junto aqui nesse encontro, tá? Então, Lígia, por favor, fique à vontade, viu? Tá com você aí. Tá ótimo. Bom, nosso tema hoje é pensamento crítico, né? Que é uma das habilidades aí que a Acelera trabalha, e vamos aprofundar um pouco essa questão. Mas eu vou começar com vocês uma atividade assim para ver o nosso alinhamento primeiro. Então, assim, quem puder abrir a câmera, eu agradeço, para ver a carinha de vocês. E vocês, essa fala também, essa palestra é para vocês, então
pode interromper a hora que for, abrir microfone, perguntar, questionar, não deixa lá para o final, porque às vezes fica um gap, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui, vou tirar lá no fim, já foi. Então, pode interromper na hora, não tem problema nenhum, tá? Eu até fiz uma apresentaçãozinha assim para, caso vocês interfiram, para eu não me perder, tá bom? E eu queria começar uma atividade meio estranha, assim, que vocês vão falar, ué, o Hugo pediu para vocês papel e lápis de cor, caneta de cor, pediu? Todo mundo está aí com seu papelzinho? Vocês vão achar meio estranho, estranhas as coisas que eu vou pedir, mas depois vocês vão entender, tá bom? Então, a primeira coisa, já vamos começar com a mão na massa. Primeira coisa que eu queria, que eu quero, né, é que vocês desenhem uma casa com detalhes e uma árvore ao lado da casa. Ponha alguns detalhes aí. Uma árvore. Uma casa com uma árvore ao lado. E ponha frutos na árvore, dá uma enfeitadinha aí nessa casa, nessa árvore. Às vezes o cérebro fica falando, ai, tá feio, ai, tá horrível, ai, eu não sei desenhar. Relaxa, põe a sua criança interna aí para desenhar, para se divertir. A Lívia falou que está no trânsito, não vai poder desenhar, né, Lívia? Desenhe aí na sua mente enquanto você está dirigindo. E fixe os detalhes que você está colocando. E os outros coloquem no papel mesmo. Mais um minutinho. Terminaram? Sim. Agora eu vou passar mais 2 tarefas para vocês e vocês vão resolver isso em pequenos grupos. Você vai levar o seu desenho lá para o pequeno grupo e vocês vão procurar o quê? Mostrar o seu desenho para aquele primeiro grupo e vão ver se tem detalhes semelhantes entre os desenhos de vocês. Quais são os detalhes que se assemelham, tá? Essa é a primeira tarefa. A segunda, eu quero que vocês definam o que é uma ilha. Ilha no sentido de ilha mesmo, ilha de Fernando falou em arquipélago já, né? Ilha de Itamaracá, ilha de Tamandaré, não, Tamandaré não é uma ilha. Ilha, bom, Itamaracá, tá ótimo. O que é uma ilha? Você fala, nossa, não estou entendendo nada, eu vim aqui para essa reunião, estou desenhando, tem que definir o que é uma ilha. E em grupo também, para a gente ver como que
estamos alinhados, eu quero que vocês completem 3 ditados. Em casa de ferreiro, 1. O segundo, a voz do povo, tan, 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 tan. E cada macaco, tan, 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 tan. Não é para falar nada agora, tá? Então, nós vamos agora jogar vocês em pequenos grupos. Tarefa 1. Descobrir quais são as semelhanças do desenho de vocês da casa com a árvore. 2. Qual a definição que o grupo chegou do que é uma ilha? E 3, como que vocês, se vocês estão alinhados aí nos ditados. Então, em casa de ferreiro, a voz do povo e cada macaco. Ok? E aí escolham uma pessoa para representar, que nós vamos abrir para discussão na volta. Eu acho que 10 minutinhos dá bem a beça, não dá para vocês discutirem isso? Tá bom? Quantos nós temos aqui, Hugo? 33. Colocar uns... Grupos de quanto você quer? Quantas pessoas por grupo? Para não ficar muitos grupos depois para a gente abrir, vamos colocar uns... Espera aí, 8... 3 grupos. Voltando... Acho que tem um grupo que foi abduzido e não voltou, Hugo. Cadê? Marina está chamando aí, está trazendo, estou ouvindo. Está no meio do caminho. Cadê Lígia? Eu estou aqui. Boa noite, Boa noite, Lígia. professora. Quem está falando? Ela não está conhecendo. Não, não estou vendo quem está falando. Aqui, Cláudia e Marcelo. Cláudia e Marcelo, não acredito. Ai, que bacana ver vocês aí. Novo por aqui. Que legal. Amigos de longa data, viu, Hugo? Coisa boa, né? Se encontrando aqui, ó. Muitas histórias. Muitas histórias. Eu achei muito interessante fazer o grupo. Meu grupo tinha 6 pessoas, cada um de um lugar diferente. Não tinha ninguém da mesma cidade. Então, parabéns aí para vocês, viu? Que Legal, muito bom. estão alcançando o mundo. Pois é. Então, vamos lá entender o porquê, né? A gente fez essa dinâmica. Antes, eu queria assim, que os responsáveis, vou começar aí com o grupo que eu estava, a Luciene que vai dizer, então, sintetizar, né? O que tinha em comum nas casas, o que é uma ilha e o completar os ditados. Você começa, Luciene? Claro. Vamos lá. Como ela colocou bem, nosso grupo foi bem diversificado, mas as opiniões são parecidas, né? Então, nós definimos como ilha uma porção de terra cercada por água. E no complemento das frases, né, em caso de ferreiro, espeta de pau, a voz do povo é a voz de Deus e cada macaco no seu galho. Quando nós fizemos a nossa casa, a gente fez a semelhança maior foi que todo mundo lembrou da infância, então as casas foram parecidas com aquela que nós fazíamos na infância, e as semelhanças foram, as casas tinham janelas, 2 do nosso grupo tinham chaminés, tinha gramado, tinha pássaros, então nós ultrapassamos, não somente fizemos aquilo que foi pedido, como ultrapassamos, a gente colocou pessoas que eram uma de nós,
tivemos sol, tivemos pássaros, e a maioria dos frutos foram macieira, embora tiveram outros que tinham laranja, e tinha chão, tinha gramado, e algumas foram além também, levando as flores. Essa foi a síntese aí do nosso grupo que ele apresentou. Obrigada, Luciene. Próximo grupo. Nosso por vez. grupo. Isso. Gisele? O nosso grupo, nós vimos semelhanças, que algumas casas tinham 2 janelas, tinham chaminés, balanços, tinham frutos nas árvores e flores. As casas estavam no chão, né? Então tinha um chão desenhado, telhado, portas. A definição da ilha também foi falado, uma porção de terra cercada de água, separado, veio o contexto de separado, de isolamento, e os ditados: em casa de ferreiro, espeto de pau, a voz do povo, a voz de Deus, e cada macaco em seu galho. Ótimo. Vocês chegaram a discutir qual fruto colocaram? Foi falado de macieira. Tá, ok. Obrigada, Gisele. Qual o próximo grupo? Eu acho que eu sou do grupo 4, mas posso falar. Pode sim, Cristina. Bom, pode chamar de Cris, fica à vontade. As semelhanças das nossas casas foram mais de memórias infantis mesmo, como outras pessoas relataram aí. Casas com telhado colonial, portinhas, janelinhas, e a árvore com frutas, normalmente maçãs, tinha umas pintadinhas aqui de vermelho, com grama. Só teve uma casa mais diferente, mais moderna, e só. E a árvore, a maior parte das pessoas desenhou do lado direito da casa. Ilha, um território isolado, cercado de água, né, por todos os lados, e os ditados: em casa de ferreiro, espeto de pau, a voz do povo, a voz de Deus, cada macaco no seu galho. Perfeito, Cris. Muito obrigada, viu? Já já a gente vai juntar tudo isso que vocês estão falando. O próximo. Só tem mais um grupo, né? É o grupo da gente, é porque a gente estava definindo ainda. Chegaram algumas pessoas no final, e a gente já estava definindo quem é que ia falar. Então, já definiu, né, Kelma? Pode ser. Aqui é tudo democrático, né? Eu não posso nem falar muito, porque eu também estava sendo democrática dessa forma. Quem chegou no final é que ia ser o líder. Mas, de fato, os ditados foram a complementação exatamente do que foi dito anteriormente. A definição de ilha, a gente acabou questionando se era a definição geográfica, que era essa, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, ou se ia se expandir isso à definição mais filosófica de isolamento e etc. Era geográfica mesmo. Chegou a ser colocado dessa forma. E as casas, os componentes que chegaram no início, que conseguiram fazer o desenho, que apresentaram, as casas eram assim, semelhantes, tendo uma casa, que foi inclusive a do meu marido, que ele botou uma casa na árvore, já que tinha sido definido que seria uma casa e uma árvore, não a localização. Que bacana. Mas as casas tinham árvores, tinham frutos, telhado, uma casa como um desenho infantil. E a minha casa tinha uma peculiaridade, uma rede, porque eu sou da Bahia, e como boa baiana, eu gosto de rede. Então, foi mais ou menos essa a discussão do grupo, mas foi interessante. Olha que interessante, né? Veja que nós estamos... Tem gente da Bahia, do Rio Grande do Sul, quer dizer, do Iapoque, né? Você está de cima a baixo. E por que as coisas são tão semelhantes assim? Por que nós desenhamos macieira?
todos os grupos desenharam macieira. E eu pergunto para vocês, quem já viu aí uma macieira? Eu nunca vi. Eu nunca vi também. Eu também não. Por que que a gente desenha macieira? Não é? É interessante porque exatamente esse desenho me fez plantar uma macieira. Eu estou com um pezinho de macieira aqui para depois mostrar para meus alunos, porque nunca ninguém viu macieira, porque você não vê, aqui no Brasil é raro, né? Você vê mais no exterior, então é muito difícil você... E mesmo que quem vai para o exterior, às vezes não enxerga, está com a macieira na ponta do nariz e não está vendo, porque não tem esse contato. Uma do grupo que eu estava e que eu não participei desenhou uma mangueira, né? Porque ela falou, eu estou aqui em Recife, aqui tem muita manga, por que que nós não desenhamos bananeira, mangueiras, por que que desenhamos macieira? Também, não sei se foi a Gisele que colocou, que foi a questão da casa estar a árvore estar à direita da casa. É muito comum a maioria desenhar a árvore do lado direito da casa. O que é isso? Né? Então, eu vou apresentar para vocês uns slides e vou discutindo com vocês, tá? Para a gente pensar, porque o nosso tema é pensamento crítico. E aí, o que eu fiz? Eu exatamente induzi vocês, falei, vamos ver se a gente está alinhado, tal, pedi aí tarefas para vocês fazerem, mas agora vamos começar a colocar o pensamento crítico. Né? Por que que a maioria desenha isso? Uma casa com chaminé e uma macieira do lado direito. Veja que é tão comum que eu já coloquei o desenho que vocês fizeram. Que eu sabia que vocês iam colocar isso. Chaminé, que casa tem chaminé? São raras, tirando aí o pessoal do sul, né, do friozão, como que um pessoal do Nordeste vai desenhar uma macieira? Vai desenhar uma chaminé? Não tem chaminé nas casas. Por que que nós desenhamos? Tudo isso é porque configuraram o nosso cérebro para respondermos sem pensar. Isso vai contra o pensamento crítico. Nós fomos formatados para pensar reprodutivamente e não criticamente. Deixa eu passar o próximo. Ele não está querendo. Espera aí. Ai, ai, ai. O que é ilha? Incrível também, porque tem gente do Brasil inteiro aqui e todos responderam igual. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Cadê a ilha? Se tem água em cima e tem água embaixo e tem lá água ao redor, porque aí eu estou falando que ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Eu cerquei minha ilha de água, ela deixou de ser ilha, ela está submersa. Então, por que o Brasil inteiro responde isso? Porque a maioria de nós foi configurado, foi formatado para não pensar criticamente, para pensar em bando, em rebanho. E é isso que a Escola Acelera está querendo quebrar, porque para eu ser um empreendedor, eu não posso ter esse olhar de reprodução. Eu preciso realmente ter um pensamento. Gente, a Siri
quis entrar. Vocês ouviram aí ela? Não, não deu para ouvir, não. Ela quis entrar aqui. Completar, então fica aí de lição de casa para vocês. Espera aí que a minha Siri deu a louca nela aqui. Só um minutinho, gente. Pronto. Lígia. Tranquilo. Voltou? Voltou. Tá ok. Então, eu coloquei vários ditados, né? De novo, olha o pensamento, como a gente reproduz sem pensar. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir isso, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Será que é verdade isso? Eu já ouvi de vários psicólogos. Eu sou psicóloga, eu cuido do filho dos outros, mas na minha casa é uma bagunça. Porque em casa de ferreiro, espeto de pau. Será que deveria ser assim mesmo? Também eu fico pensando, será que a voz do povo é a voz de Deus? Nossa, coitado de Deus, né? Ladrão, por exemplo, cada macaco no seu galho. Xoxo, a cada macaco no seu galho. Será que é isso mesmo? Cada macaco no seu galho? A guerra está acontecendo lá na Rússia, Ucrânia, cada macaco no seu galho. Não vai chegar aqui? Não está chegando aqui? Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá? Olha os outros, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E se eu dormir de madrugada, for mais produtiva à noite e acordar às 10 da manhã, quer dizer, Deus não vai me ajudar? Olha esse outro ditado, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Olha as coisas que a gente fala sem nem pensar. Filho de peixe, peixinho é. Será? Não é, porque o cérebro é configurado na experiência. A experiência que os pais tiveram são diferentes da experiência que o filho está tendo. Então, não faz sentido. Então, eu só estou provocando vocês para vocês perceberem o quão condicionado, o quão configurado nós fomos para reproduzir. Então, o que eu estou provocando aqui é que, primeiro, eu tenho que pensar no meu pensamento crítico, para, então, eu ajudar o meu filho ou a minha filha a que eles possam ter e desenvolver esse pensamento crítico. Porque não basta aí, acelera com a sua equipe, só eles desenvolvendo. Tem que fazer um trabalho em casa também, de parceria, tem que ir reforçando esses conhecimentos, quer dizer, não é só lá no dia do acelera que ele vai pensar criticamente. Isso é uma coisa que ele vai ter que usar sempre. Então, usei aí, né, a metáfora do avião, primeiro a máscara de oxigênio em você, depois na criança. Primeiro o meu pensamento crítico, depois eu vou ajudar meu filho e filha. Então, eu quis trazer essa dinâmica para bagunçar mesmo a cabeça, para que vocês possam perceber o quanto nós estamos condicionados. Eu lembro quando eu descobri que eu estava completamente condicionada e reproduzindo. Eu sempre estudei em escolas tradicionais e até que eu fui para uma escola completamente progressista. E lá eles queriam que você pensasse criticamente, analisasse os fatos, só que eu não sabia. A minha primeira prova foi uma prova que o professor Maurício passou, em que ele deu um pensamento super complexo e ele perguntou assim, o que Darwin diria disso? Então, eu tinha que me vestir de Darwin para responder. Eu nem tinha entendido o pensamento. E o que Darwin dizia daquilo, eu comecei a olhar meus papeizinhos, porque eu estava acostumada a isso, eu tinha sido configurada a isso, a filar, a colar, a pescar. Eu acho que
usei todos os nomes, porque no Brasil, cada lugar, no Ceará é pescar, em Recife é filar, aqui em São Paulo é colar, tem que ser poliglota nesse país. Eu olhava meus papeizinhos e não tinha resposta. E na escola tradicional funcionavam os papeizinhos, porque as perguntas o que é isso? O que é aquilo? E eu tinha essa resposta no papelzinho. Mas o que Darwin pensa desse pensamento? A segunda questão, e tinham 3 questões, e elas valiam 3,33 cada uma. Aliás, a última valia 3,34, para fechar o 10. Então, a primeira, que Darwin pensava, eu falei, zerei. A segunda, o que Lamarck pensaria disso? Olhei meus papeizinhos, não me deram nenhuma dica. E a terceira falava, e você? O que você pensa disso? Aliás, era a questão que mais valia um décimo, né? 0,001 a mais. E aí me caiu, me abriu o mundo e eu vi o quão eu estava condicionada. Porque, primeiro que eu vi assim, o professor tinha me valorizado, ele me colocou junto com do Darwin e Lamarck, ele está falando, eles foram seres humanos incríveis, pesquisaram, foram atrás, tiveram um pensamento crítico, usaram todas as suas habilidades e são aí imortais. E você? O que você pensa disso? E naquele momento eu falei, nossa, eu não sei o que eu penso, eu não sei pensar, eu só sei reproduzir. E então esse dia se abriu, foi um divisor de águas na minha vida e eu falei, puxa, e agora? E aí eu comecei a ir atrás, como dica, assim, o que eu fiz? Fui ensinar criança, porque criança ainda não está condicionada, então eu fui aprender a pensar com criança, que criança é maravilhosa para pensar, nós é que vamos estragando. E o que eu concluí disso? Primeiro, é preciso, para ter pensamento crítico, é preciso ter amadurecimento cerebral. O pensamento crítico, ele se desenvolve nessa área aqui do pré-frontal, que fica atrás da nossa testa aqui. Só que é a última área a se desenvolver. Ela começa a se desenvolver com uns 3 anos e meio, 4, e ela termina entre 20 e 25 anos. Então, veja como demora, como é importante essa área cerebral. Então, eu não posso exigir que uma criança de 12 vai ter um pensamento crítico, e nem a de 4, porque ela está começando a desenvolver. Mas, para as crianças um pouco maiores, eu já devo estimular esse pensamento crítico. Agora, como é que eu vou estimular se eu não tenho? Então, por isso que é importante nós estarmos pensando no nosso pensamento crítico para ajudar a criança, porque é realmente uma habilidade fundamental para os dias de hoje, para deixar o seu filho seguro e protegido no hoje e no amanhã, né? Aqueles que não têm o pensamento crítico vão precisar de influencers, que estão cheios por aí, e cheios de pessoas sendo influenciadas por esses influencers. Por quê? Porque eles não conseguem pensar por si, eles não conseguem ser protagonistas, eles não conseguem falar, opa, quem sou eu nesse mundo? Uma segunda coisa que eu percebi é que precisava ter conteúdos. Para eu dizer qual era o meu pensamento em relação àquela questão que o professor Maurício colocava, eu precisava saber o que Darwin pensava, Lamarck, eu precisava ter aprendizagens, conteúdos. Eu não penso criticamente em cima de nada. Então, ter conhecimentos é algo de extrema importância para você pensar criticamente. Não se pensa, por isso que muitas pessoas precisam dos influencers, porque não estão buscando conhecimento, porque buscar conhecimento dá trabalho. Então, não adianta eu querer criar uma coisa se eu não tenho dentro de mim base para que eu possa criar. Um terceiro ponto é que eu preciso ter a noção, para eu ter o pensamento crítico, de que eu sou inacabada, assim como a realidade é inacabada, o mundo é inacabado.
Essa pandemia mostrou, assim, a gente, nossa, quantas coisas nós aprendemos, quanto o pessoal lá do Vale do Silício, eu vi que a Acelera foi para lá, foi isso, Hugo? Isso, nós fomos e vamos agora esse ano novamente para lá. Fomos antes da pandemia e vamos agora. Eu fui também um pouquinho antes da pandemia, e é incrível, né? Assim, eu fui estudar a educação de lá, né? Desde a educação infantil até as universidades, como eles faziam lá para terem essa mente tão cheia de habilidades comportamentais, de soft skills, tão necessárias e para mudar o jeito que a humanidade se comporta, né? O Vale do Silício mudou o nosso jeito de ser. Então, é realmente muito interessante ver como eles fazem lá. Então, esse inacabamento é muito importante saber que a verdade é relativa. Não adianta eu falar para o meu filho, mas eu aprendi assim, é assim, porque sempre foi assim, deu certo assim. Não, o mundo está em constante mudança. Ele está inacabado. Para ter pensamento crítico também, eu preciso ter tempo e espaço para refletir sobre. Então, até brinco com os pais, tatua aqui no braço, segure-se, porque quando a criança começa a ter um pensamento crítico, às vezes ela pode falar uma bobagem qualquer, e aí você já corta, você fala, não, não é assim, você já dá a resposta certa, e ela só vai aprender a pensar criticamente, pensando criticamente. E, por fim, a gente tem que rever constantemente o nosso mindset, a nossa configuração mental, que nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor, tá? Esse livro aqui, ele é muito interessante, não sei se vocês conhecem, inclusive a autora, que é a Carol Dweck, ela é professora lá de Stanford, que fica lá em São Francisco, então é incrível, e eu vou trazer um pouquinho do que ela diz, é um livro que eu acho bem importante até para educar os filhos, muito interessante. Aí o próprio Acelera coloca lá, né? Para eu ter pensamento crítico, eu preciso identificar problemas e necessidades reais e pensar em soluções criativas e viáveis. Então, veja, aquele problema lá que o professor me colocou, como pensa Lamarck, Darwin, você, era um problema e uma necessidade real para aquele momento, eu tinha que resolver aquilo, e eu tinha que pensar em soluções criativas e viáveis, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha conteúdo. Eu só tinha papelzinho. Então, de novo, precisa ter aí várias coisas. E aí eu trouxe um exemplo de uma filha minha, para a gente pensar as habilidades de uma pessoa com pensamento crítico. A minha caçula, ela sempre gostou muito de matemática, e uma vez ela estava assim, ela devia ter uns 8 anos, por aí, e ela chegou em casa e falou, mãe, sabe o que eu estava pensando? Que para o ímpar não é 50% de chance de dar par ou ímpar. Oi? Eu nunca tinha pensado nisso. Vocês já pensaram nisso? Pensar fora da caixa, assim. Não, para mim era par ou ímpar e você jogava. Então, isso é ter um pensamento crítico. É primeiro você olhar por uma perspectiva que não é a comum. Então, o que habilidades precisa? Reconhecer, analisar e construir argumentos sólidos. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, olha, mãe, porque se a gente jogar, eu colocar par e você colocar par, vai dar par. Se você colocar ímpar e eu colocar ímpar, vai dar par. E se eu colocar par e você ímpar, ou você par e eu ímpar, vai dar ímpar. Então, são 2 chances de par para uma de ímpar. Falei, caramba, que bacana isso. Então, reconhecer, analisar, então, sair, olhar por uma perspectiva. Isso pode ser qualquer problema. Você vê que é um par ou ímpar. Eu trouxe um problema simples, não estou trazendo
um problema mega. Então, é reconhecer, analisar e construir argumentos sólidos. Determinar aí qual é a maior ou menor relevância dos argumentos. Então, ela ainda colocou, mas eu não sei, não tenho muita certeza, porque eu não sei se considera, se eu coloco par e ímpar, ou ao contrário, se a gente conta 2 vezes ou uma, quer dizer, ela está analisando. Precisa desenvolver a intuição, estabelecer ideias, conexão entre as ideias, quer dizer, não basta só o par ou ímpar mecanicamente, ela olhou para o ímpar, linkou com a porcentagem de 50 a 50, de observar o que ela observava ali entre os colegas, que dava maioria par. Então, é uma intuição enxergar. Identificar inconsistências e erros no raciocínio. Ela estava com esse problema, inclusive eu fui junto com ela conversar com vários professores de matemática, fomos atrás procurar, porque eu também não soube responder, até hoje ainda não consegui responder, nem os professores, e fizemos o quê? Tratar o problema de forma consistente e sistemática. O que ela falou? Mãe, você topa jogar 100 vezes para o ímpar e a gente vai anotando para ver se realmente dá 2/3 de par e 1/3 de ímpar? Vamos, jogamos, fomos anotando, tal. Acreditem, gente, deu 2/3 de par. Então, é tratar o problema de forma consistente, ir atrás dessa sua inquietação, do que você está olhando de um modo diferente. E refletir sobre a justificação das suas próprias crenças. Então, ela está acreditando que o par é mais negócio ir no par, mas fomos atrás de outros. Os professores de matemática também se enrolaram, os que nós procuramos. Enfim, eu sei que se você jogar para o ímpar comigo, eu vou pedir par. Porque vai ser o jeito. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Que o pensamento crítico, ele tá beirando, é deixar... Porque se minha filha vem e fala, o par, será que é isso? Eu falo, imagine, é 50%, para de pensar bobagem. Outra agora, vamos lavar a louça, vamos fazer não sei o quê. Não, mas é ouvir, deixar a criança se inquietar, repensar, reconstruir, ajudá-la a pensar criticamente. E se nós não fomos configurados para pensar criticamente, vamos aproveitar os filhos que ainda não estão contaminados, estão configurados, para aprender com eles. É maravilhoso, aprendi muito com as minhas filhas e com as crianças a quebrar esses padrões. Porque o cérebro é configurado na experiência. Então, que experiência nós tivemos? Desenhar a casa, todo mundo igual, a chaminé, a árvore do lado direito, macieira, a gente nunca viu. A repetir ditados que, se pararmos para pensar, se formos pensar criticamente, são horrorosos. E para que servem os ditados? Servem para fazer a cabeça do povo. Então, realmente, ativar esse olhar crítico é realmente necessário para nós e para os nossos filhos. Então, a experiência que nós tivemos, a maioria de nós, foi uma de reprodução. Então, a tendência vai ser que nós vamos reproduzir também isso. Então, como que eu posso parar e falar, opa, será que eu estou reproduzindo? Deixar um observador aqui, prestando atenção para ver se eu não estou reproduzindo, porque consciente ou inconscientemente, nós temos configurado um mindset, uma configuração mental. Vamos ver essas experiências vão dizer da nossa configuração e que vai interferir não só no nosso pensamento crítico, mas em tudo, tá? O Hugo tinha me pedido, é uma coisa leve e tal, mas eu quis trazer isso, Hugo, porque eu acho extremamente importante para desenvolver isso nas crianças, senão fica muito difícil
a gente tem que tomar consciência de que nos formataram mal. Mas tem uma boa notícia: o cérebro é altamente plástico. Nós podemos reconfigurá-lo. Vai dar mais trabalho, depois de uma certa idade dá mais trabalho, mas é possível, tá? Então, alguém quer perguntar? Estou vendo um negócio aqui, uma reunião da escola de Paulinho. O jeito que nos configuraram está muito em cima desse mindset fixo. O que ele é? Era uma crença ao dom ou ao talento. Ai, fulano é ótimo em matemática, fulano é ótimo nisso, é ótimo naquilo, e o elogio era dado a isso. Ai, meu filho, você é o máximo, você é incrível, você é tudo em cima do ser. Esse ser que é ou não é. Ou você é inteligente ou você não é. Se você não for, você vai fazer... Se não te rotularam como inteligente, você vai ter que filar, colar, você vai ter que se virar. Então, ou é ou não é, como se fôssemos determinados. E para sustentar essa crença, o que nós fizemos? Ou a gente enganava, ou a gente se vingava, ou seja, não havia protagonista. O protagonismo nosso, tá? O professor perguntava e nós respondíamos. Não éramos levados a fazer perguntas. Só que para ser empreendedor, você precisa, porque eu acho muito legal a Escola Acelera, porque hoje em dia é preciso ser empreendedor. Quando seus filhos saírem do ensino médio, vão ter profissões que nem foram criadas ainda. E provavelmente a inteligência artificial vai acabar com a maioria das profissões. Então, se você não souber empreender, se você não tiver o protagonismo, se você ficar dependendo de um influencer, você vai se dar mal. Então, como que eu posso proteger esse meu filho? Né? Então, porque nesse mindset, nós ficamos com medo de errar, com medo de ser criticado. Então, eu vou falar isso, e se eu mudar o ditado, o que vão pensar de mim? Então, essas coisas, e acaba sendo um ser mais manipulável. Então, a gente precisa acordar. Aqui eu vou passar. Já o mindset de crescimento, ele é o mindset do empreendedor. E não só o nosso filho precisa ser um empreendedor, nós também, hoje em dia. Quantas pessoas estão começando a vida, uma nova profissão aos 50? Quantas? Aqui, diferente do dom ou talento, é a crença no potencial humano. Todo ser tem um potencial humano. E ele não ele está sendo. E tudo que ele não conseguiu ainda. Olha a diferença. Se um ser vai sendo configurado nesse sentido, em que errar está tudo bem, porque faz parte do processo, e que ele não conseguiu, não é para ele se frustrar, chorar, nunca mais vou fazer isso, eu vou abandonar isso porque eu nunca vou conseguir, ele mesmo diz, eu não consegui ainda, eu vou batalhar por isso. Porque esse mindset é aquele que vai gostar dos desafios, inclusive ele aprende com os erros. Ele troca, ele faz perguntas, ele fica crítico, criativo, confiante, não precisa de um influencer. Ele é a sua própria influência. Lógico, ele se debruça em ombros de gigantes para enxergar além, mas ele sabe que ele vai precisar do esforço e para o seu próprio desenvolvimento. E ele é responsável, porque no mindset fixo, do jeito que a maioria de nós foi moldado, eu ia mal na prova, eu culpava o professor. O professor não falou que ia cair essa matéria. Você não deu bem alguma coisa lá com o chefe? Esse chefe é um ranzinza. Sempre a desculpa, o erro, a responsabilidade está fora de nós. Quando você tem um mindset de crescimento, você é o protagonista, você é autorresponsável.
inclusive pelo seu desenvolvimento. Isso é verdade, por mais que você ame seu filho, você não pode desenvolver no lugar dele. Então, ele precisa desenvolver isso, a autorresponsabilidade. Então, como eu, pai e mãe, posso ajudar o meu filho a estar desenvolvendo esse mindset de crescimento, em que eu acredite no potencial dele, não limite, ele é bom em matemática, é só em matemática que ele vai ficar. Não, abra o mundo do seu filho, discuta com ele, aprenda com ele, não diga, eu sei, porque sempre foi assim. Não, aprenda, o mundo está mudando, eles têm muito a ensinar. Eu vejo, assim, com as minhas filhas, que já têm 25 e 27, o quanto eu aprendo com elas de condicionamentos que ainda estão em mim e que eu não percebo. E às vezes eu falo alguma coisa, por exemplo, outro dia eu falei assim, você vai entrar na minha lista negra. Mãe, lista negra, não pode, por isso. Então, quantos condicionamentos estão em nós que a gente não tomou consciência? Então, como que eu posso ajudar esse filho? Que experiências que ele tem tido? Né? E qual o mindset que está sendo valorizado? Por exemplo, acelera, valoriza o mindset de crescimento. E o resto? A escola que ele está, como que está valorizando, a família, o que eu estou provocando aí nele? E aí eu coloquei essas duas imagens, né? O futuro, o presente e o futuro dos nossos filhos está meio nebuloso. É muito mais fácil andar em cima de um trilho. Porque o trilho, eu posso estar na névoa, na insegurança, que eu sei que ele vai dar em algum lugar, porque alguém traçou esse caminho. Agora, esse caminho está pronto, e ele só chega em um lugar, e volta pelo mesmo lugar. Diferente da trilha. Então, como que eu posso? A trilha seria já o mindset de crescimento, esse pensamento crítico. Como que eu posso tá aí desenvolvendo no meu filho que, mesmo estando essa névoa obscura, eu não sei o dia de amanhã, como que ele pode estar preparado para enfrentar isso, para ter coragem, para ter a responsabilidade, porque esse vai ser já é o presente e o futuro dessas crianças. Não podemos dizer vai ser assim, ninguém sabe como vai ser. Né? Quando nós éramos crianças, era muito mais fácil falar, esse vai ser engenheiro, advogado. Hoje, eu estava acompanhando um adolescente escolhendo profissão, levei um susto, né? A quantidade de profissões e quantas delas eu nem sei o que é. E quantas profissões ele mesmo pode criar. Porque no futuro não vai ter emprego, você vai ter que criar o seu emprego. E como que eu vou criar emprego em cima do trilho, que sempre dá e volta no mesmo lugar? Eu tenho que preparar esse filho para explorar isso. Então, ir trabalhando o meu pensamento crítico, a minha criatividade, as minhas habilidades para ajudar esse filho. Então, o pensamento crítico, ele vai romper aí com os padrões. Eu não vou seguir o caminhozinho, eu vou criar o meu caminho. Agora, não é assim, eu vou criar de um jeito mimado. Não, eles vão ter que ter responsabilidade com o ambiente, com o próximo, saber que vivem no mundo, com os outros. Não é criar no mimo, mas algo que realmente faça diferença. Por exemplo, quantas pernas tem esse elefante, gente? Quem diz aí? Oito. 8. A Lúcia, acho que disse 5, que eu ouvi, é isso, Lúcia? 5. Pedro viu quantos? Pedro Santana? 8. 8.
Eu também enxergo 8. É interessante porque o nosso cérebro fica assim, não é possível, elefante tem 4, é o mindset fixo. Tem que ter 4. Agora, que bacana que vocês viram 5, 8, né? Se você mostrar para uma criança, ela não vai ter problema. Nós é que temos problema de encontrar, de querer enxergar as 4 pernas do elefante. Porque já temos isso, é como ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Um conceito errado em nós. Porque se tem água embaixo, a ilha é flutuante, né? E quando vocês vão para Itamaracá ou para qualquer outra ilha, vocês olham no Google Maps? Não. Então, esse é o pensar, não é porque alguém disse que eu vou aceitar. É ensinar o filho também a não aceitar, engolir e reproduzir, mas sim passar pelo filtro. Eu concordo, eu discordo, eu me abro ou não para essa verdade. Olha, eu acho incrível essa frase. Montaigne disse isso, né? Ele, olha a data de nascimento e de morte dele. O Brasil estava discutindo aqui as capitanias hereditárias, né, ainda engatinhando, tentando povoar, defender, e ele já disse essa frase: mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia. A questão é que a maioria de nós foi colocada uma cabeça cheia, bem cheia, né? Decoramos um monte de coisa que não serviu tanto, porque é tudo muito fixo, sem passar pelo nosso filtro da criticidade, se isso vale, se não vale, para eu poder criar. Como que eu vou pensar numa solução, enxergar uma necessidade, se eu estou ali no trilho? Que eu posso relaxar e voltar, me levam e me trazem sem problema nenhum. Então, mais vale uma cabeça bem feita do que bem cheia. Então, cuidem dessa cabeça do filho de vocês. E vou passar um desafio para sempre para vocês. Sempre estar de olho nas verdades, né? Alguém falou um ditado, opa, esse ditado não faz sentido. Alguém disse alguma coisa. Então, pegar verdades que vocês até dizem, frases prontas, frases que já estão tão incorporadas, já estão no nosso corpo, e falar, opa, espera aí, eu acredito nisso, não, como que eu posso criticar e ressignificar essa frase? Que seria uma ilha, então? Um outro exemplo aqui, por exemplo, do Pequeno Príncipe, uma coisa que eu falei muito na minha vida: você é responsável por quem cativa. Aí um dia eu parei e falei, por que eu sou responsável? Ou é você que é responsável por ter se deixado ser cativado? Então, quantas frases, quantos pensamentos, quantas verdades nós dizemos sem criticidade. E a criança precisa dessa criticidade para a própria sobrevivência e segurança dela no hoje e no amanhã. Então, o desafio para sempre, ficar sempre antenado até no que você fala. Né? Por exemplo, o que você fala para o seu filho, as verdades que você coloca. Ah, mas minha mãe falou assim, então eu vou falar assim também. Se você está fazendo igualzinho a sua mãe ou seu pai, abra o olho, porque o tempo que você era criança era muito diferente do que o tempo que seus filhos estão sendo crianças. São outras necessidades. É outro ser humano que nós temos que formar. Então, aí, rever sempre, né, a sua configuração mental,
não fechar com cadeado, não deixá-la fixa, mas deixá-la crescendo, não tendo medo de errar, de duvidar, falar, ai, meu Deus, agora eu não sei mais o que eu penso, você não é responsável por me cativar, então, o que verdades são aí colocadas? Segure-se, deixe o seu filho, tatua no braço, deixe seu filho ser protagonista. Por mais absurdo que seja, né, que possa te parecer, que nem, a princípio, eu falei assim, nossa, para o ímpar, 2/3, 1/3, eu fiquei meio assim. Se eu falasse que bobagem, pronto, ia estragar todo um desenvolvimento de várias habilidades para que ela pudesse ter um pensamento crítico. Então, tatuar mesmo no braço, segure-se, deixe ele falar, deixa ele se colocar, argumentar. Lógico, não é dialogar, deixar ir dialogando, encostando a criança na parede para ela achar a verdade, mas não dizendo é assim. Deixar ela construir vai fazer uma grande diferença para o pensamento crítico, porque nós aprendemos a pensar criticamente, pensando criticamente. Ok? Então, essa primeira parte, nós concluímos, eu vou abrir agora para as perguntas. Não pensar fora da caixa mesmo, rasgar, porque há muita luz ali dentro para sair coisas que nos impossibilitaram de pensar, de pensar criativamente, criticamente, e que tudo bem, vamos ter que recomeçar, certo? E aí, agora com vocês, dúvidas, chacoalhou vocês, ou foi óbvio? Como que você... Tem um comentário para fazer, na verdade não é uma dúvida. Fala, Márcio. Nós estamos vendo uma onda muito reacionária na sociedade e também influenciada por na minha visão, um retrocesso de um fundamentalismo religioso. Até certo ponto, religião não é problema. O problema é quando isso faz com que as pessoas tenham um pensamento muito engessado, até binário, certo, errado, não, sim, preto, branco. Eu tenho visto muito isso, ou seja, as pessoas elas têm dificuldade de ver os tons de cinza, né? Como a gente fala, né? As pessoas ou vê preto ou vê branco, é 1 a 0, é sim ou não. E quando isso se traduz para as relações interpessoais, eu vejo isso uma dificuldade. Por quê? Porque quando chega no ponto de negociar, de dialogar, não existe meio termo para essas pessoas, né? E geralmente o que acontece é aquele negócio. Se você não está do meu lado, você está contra mim automaticamente. E eu tenho passado com muita mais frequência que eu gostaria, por situações desse tipo. E aí a gente tenta argumentar, a gente tenta, não, mas veja bem, que é o que você estava falando, por exemplo. Um tempo atrás eu tive um relacionamento com uma pessoa e o meu filho ele é muito sensível. E o que ela falava? Não, mas esse menino chora demais, mas não pode ser assim, mas ele é muito fraco. E eu tentava dizer assim, não, mas não é questão. O que você estava falando, né? Não, ele é sensível, ele tem uma sensibilidade diferente. Ah, mas o outro não é assim. Sim, o outro é diferente, né? São criados da mesma forma, né? Mas são diferentes, né? E a gente não chegava em acordo. Era impossível dialogar. Inclusive, eu tenho formação em gestão de conflitos e resolução. Que bacana. Mas resolução de conflitos. E aí você falou aquilo, eu também me senti naquele despeito. Muitas vezes eu me senti nesse sentido, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu disse, meu Deus, eu não consigo aplicar nada das minhas técnicas, eu não consigo chegar a um acordo, eu não consigo dialogar. E aí eu fui analisar, claro, é uma situação diferente, a gente não está numa situação de mediação, eu não fui aceito como mediador, não tem ali, né? Mas isso causa uma frustração muito grande. Então, o que eu queria que você comentasse isso, né? Porque a coisa mais perto que eu achei de literatura disso é o livro do William Ury, que é Como Negociar com Pessoas Difíceis, né?
Mas, assim, eu queria que você comentasse justamente isso. Eu me vi, assim, com todo o meu treinamento, toda a minha experiência, eu não conseguia ter um diálogo com essa pessoa, tanto que o relacionamento acabou, porque eu disse, não, a gente não consegue dialogar, né? A pessoa ou é sim, ou é não, é certo ou errado, não pode, isso não está certo, mas não é assim, mas não sei o quê, porque, como você falou, porque sempre foi assim. E o que eu vejo, por que eu citei da religião? Porque eu vejo que muito tem essa questão do fundamentalismo, né? Vem do conhecimento bíblico, que é uma tradição que, infelizmente ou infelizmente, não sei, é uma questão que está na cultura do povo, da onde talvez venham esses ditos populares, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, eu queria, fiz esse contexto, eu queria um comentário seu, assim, como é que a gente dialoga com pessoas difíceis, com essas pessoas? Como é que a gente, que é progressista, consegue ter um diálogo, ou nem ter, mas pelo menos começar a estabelecer um diálogo com pessoas que têm um pensamento binário, né? Uhum. Eu acho que essa guerra responde um pouco, né, Márcio? Assim, como que um homem veja que tem um mindset fixo, consegue um monte de soldados que jogam bombas em maternidade, escola, quer dizer, como que você fica tão cego e você não consegue olhar mais nada? Então, realmente, pessoas de mindset fixo que que não conseguem olhar para além daquela verdade que ela conhece, são pessoas que vão sofrer muito e que vão ser substituídas por máquinas. Né? A inteligência artificial vai comer essas pessoas. Elas não vão ter muito espaço no mercado, não vão ter. E como que dialoga? Muito difícil mesmo, porque se a pessoa não se abre, porque o que o mindset fixo quer? Alguém que pense igual ele, ou menos, para que ele fique. Então, vai dar muito conflito mesmo. Aí você fala, mas como que eu não consegui gerir, se eu faço isso profissionalmente, como que eu não consegui lidar com esse conflito? Porque tem que mexer antes no mindset, né? Com carinho, com provocações, mostrando o que não vale a pena, e não ali batendo, porque senão você fica batendo sem ter retorno, né? E uma coisa que você disse, fala assim, mas você disse que você tem 2 filhos, é isso? Na verdade, tenho 3, né? Um não mora 3. comigo, 2 moram comigo. Então, porque eu achei que você falou assim, mas eu educo igual. Então, isso é um erro nosso, viu, gente? A gente não educa igual os filhos. Não educa. Primeiro que quando um nasceu, você tinha uma maturidade. Quando o outro nasceu, você já tinha outra. E quando o outro nasceu, você já tinha uma experiência do primeiro. Então, é muito... a gente se engana dizendo que os filhos tiveram a mesma educação, as mesmas oportunidades. Não é verdade. Nós não somos os mesmos. Né? O jeito que você está hoje com um filho de 8 e outro de 6 é diferente. Então, isso não é. Então, é isso. Quando você tem o mindset de crescimento, ser muito resiliente, muito cuidadoso com aquele que tem um mindset fixo. Por exemplo, uma coisa que eu converso muito com jovens, que eles falam, por causa da diversidade, respeito à diversidade, mas o que eu percebo, se você é a diversidade desde que você esteja dentro da diversidade deles. Então, por exemplo, eu estava discutindo com minhas filhas, porque eu tenho um tio que tem preconceito com homossexuais. E elas falaram, que absurdo, que absurdo. Eu falei, mas vocês não pregam a diversidade? Então, tem que respeitar a maneira como ele vê. É diferente de você ficar brigando, como você não respeita, está todo mundo respeitando, etc. Mas
não é assim que vai ganhar a guerra. Porque forma uma guerra, e não é para ser uma guerra, é um diálogo, né? Então, elas precisam abrir a cabeça dele, mostrar, etc. Não é falando, que você não pode ser contra, porque senão elas estão indo contra o próprio argumento de vamos aceitar o diverso. Então, é muito bacana, muitas coisas que os jovens estão aí colocando, mas, por outro lado, eles muitas vezes acabam se enroscando em algumas questões, né, sendo contraditórios. Mais perguntas? Cristina? Oi, Marina. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao Acelera, né, e a nossa palestrante aqui, está sendo maravilhoso, trazendo assim, muita provocação, muita reflexão. Eu tenho uma inquietação que já vem me acompanhando há alguns anos. Assim, como proporcionar para os meus filhos coisas que eu não tive, não só materialmente e tal, mas eu estou falando, assim, dessa coisa do mindset mesmo. Eu não tive essa educação em grande medida, né, outros tempos e tal. Eu sempre fico pensando, como que eu faço para pensar fora da caixa e abrir portas para eles? Então, acho que eu, como todo mundo que está aqui, né, pais, mães, responsáveis, quando a gente procura um lugar como o Acelera, eu acho que a gente está abrindo a cabeça da gente para algo que, de repente, pode ser que a gente nem tenha, né, na nossa formação, na nossa história, enfim, no nosso currículo formal, digamos assim, mas que a gente está tentando aqui abrir uma porta que, tipo assim, se eu não tenho isso aqui para te dar, vai por esse caminho aqui, que essas pessoas vão te dar a mão aqui para você seguir por aí. Então, eu queria agradecer, porque está sendo ótimo mesmo. E eu queria pedir, Lígia, se você puder indicar alguns livros, uma bibliografia para a gente. Eu anotei aqui o Mindset, que na verdade eu já conheço esse livro. Se você tiver outros para indicar, seria ótimo, para a gente ir abrindo essa cabeça, construindo esse mindset. Obrigada. Aquele do Harari é muito bom, né? 21 lições para o século XXI, aquele é maravilhoso. Que me vem assim à mente, tem vários, mas aí são muito específicos, mas depois eu penso e mando para o Hugo para ele colocar no grupo de vocês, tá bom? E muito obrigada, Maria Cristina, que bom que foi produtivo, porque realmente, assim, o Hugo me pediu uma coisa leve, não é muito, né? Porque você encosta o pai na parede e fala, olha, você tem que mexer no seu mindset, mas eu fiquei com esse conflito, porque eu falei, pode ser uma coisa só leve, mas eu queria realmente dar uma mergulhada, porque eu acho que é muito importante, isso vai fazer a diferença. Aí você me pergunta, eu não tive essa formação, você, quase nenhum de nós, né? Como que a gente faz? Prestar atenção nas crianças. As crianças, elas pensam de uma maneira muito criativa, muito disruptiva, até sem ter o cérebro desenvolvido, elas têm uma crítica, né? Então, prestar atenção como as crianças fazem, aprender com elas, e fazer esse exercício de sempre estar de olho nas coisas que você diz. Então, você falou alguma frase, ou antes de falar, se você conseguir segurar, fala, peraí, eu concordo com isso, coisa que você repete há anos. Por exemplo, eu falei para todas as minhas amigas, você é responsável por aquele que cativa. Até que me caiu a ficha, eu falei, peraí, ela não é responsável por coisa nenhuma, eu que sou responsável. Então, que verdades são essas que nós dizemos, né? Então, eu só dei o exemplo de um conceito, que é ilha. Se você for vasculhar o seu cérebro, você vai achar um monte de conceito errado. Um monte. Então, esse é um bom exercício, e fazendo, porque cada vez vai dar mais
você vai ficando mais solta e menos, porque a gente tem medo de olhar, porque também foi formado o nosso mindset assim, não pode ter dúvida, ou não pode ter crítica, não pode, então não pode errar, e você pensar criticamente, você pode errar. Você fazer uma análise e errar. Então, é melhor ir lá no que é conhecido. Então, é começar a quebrar aos pouquinhos, sem se julgar, sabe? Sem falar, mas eu estou muito fixa e realmente meu mindset está horroroso. Sem se julgar. Fizeram isso conosco. Tá. Agora, tem uma frase que eu adoro, que é: não importa o que fizeram com você, que é do Sartre, né? Importa o que você faz com o que fizeram de você. Então, acho que esse é apesar assim, que o que fizeram de nós ficou ali marcado. Então, é muito difícil, o nosso cérebro foi configurado principalmente na primeira infância, então é muito difícil, tem coisas que a gente vai levar, mas dá para a gente modificar, o nosso cérebro tem alto poder de plasticidade. E assistindo desenho, enxergando como criança, lembrando de você na infância, como você olhava as coisas, sem medo de errar, de ter dúvidas, e vai dar certo. Tá bom? Aí tem alguém de mão levantada, quem era? Sumiram aqui. Não, tem aqui, tem Amanda e Gisele. Vamos lá, Amanda. Oi. Oi. E assim, me chamou muita atenção quando tu falou sobre crianças diferentes e como a gente cria diferente, mesmo que sejam filhos do mesmo pai, enfim, e tal. Eu fiquei pensando, tipo, quais são, se as crianças são diferentes, quais são jeitos diferentes de estimular o pensamento crítico nelas, sabe? Porque, tipo, talvez algo que funcione para um não funciona para o outro. Entende? Tipo, qual é uma maneira, não sei, algo que eu tenho que observar, algo que eu não tenho, sabe? Quais são esses pontos de fragilidade? Primeiro detectar o jeitão de cada filho, né? Mas não enquadrá-lo daquele jeito. Então, por exemplo, meu filho não gosta de... Porque você ficar pensando nisso é você ser um pouco filósofo, né? Estimular o pensamento crítico é você estimular o filósofo do seu filho. Só que a criança nasce cientista e filósofa. Cientista, no cadeirão, lembra no cadeirão? Ela jogava tudo no chão? Ela jogava e observava. Ela jogava e observava. Ela não estava jogando para te testar, para você falava assim, por favor, eu tenho que lavar a louça. Não, ela ia jogando e observando. Um quebra, outro rola, outro... Porque ela está aprendendo do mundo. E filósofo, porque tudo é por quê? Por que isso, por que aquilo, por quê? E cada pergunta que te encosta na parede, você fala, como eu vou responder isso? Eu nunca pensei nisso. Já reparou como as crianças fazem perguntas que a gente não é mais capaz de fazer? Então, como estimular esses filhos? Deixando eles serem quem são e estimulando essas conversas, esses diálogos, mostrar que às vezes você também não sabe o que eles acham daquilo. Nossa, eu estou em dúvida se eu concordo com isso ou não. O que vocês acham? Então, pegar alguma coisa e vamos ver como cada um acha. Exercitar a mente. Por exemplo, passou um outdoor. Fala, nossa, que outdoor. O que vocês acharam dessa mensagem? Isso é estimular o pensamento crítico. Passou uma propaganda. Essa propaganda, que mensagem que ela deu? Né? Tem aí um filme na Netflix que os pais estão apavorados, né? Para a Netflix tirar tal. De repente, eu assisti com a criança e ver o que ela acha, dependendo da idade da criança. Então, não é assistir, por exemplo, não é assistir ele ama o programa X da televisão. Senta um dia do lado dele e começa a conversar, não falando, isso é absurdo, o que esse cara está... Não, o que você acha? Deixar ele falar. A gente segure-se, né, para a criança poder falar. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Gisele?
Gisele, por favor. Então, nossa, primeiro, como sempre, maravilhoso, né? Muito que bom, obrigada gente. pela escola, Lígia, enfim. Nós temos vários, assim, é uma rotina na nossa casa, a gente falar sobre isso, conversar e sempre buscando diferentes, eu falo assim, diferentes estratégias. Funciona hoje, não vai funcionar amanhã, e você tem que ir adaptando, e a criança vai crescendo, e as necessidades vão mudando, e o pensamento vai mudando, e o negócio é muito dinâmico, né? Eu vejo muita dificuldade na questão, assim, tipo, a gente mora no interior do interior, né? A gente mora em Rondônia. Até o próprio Acelera, até comentei no grupo, que a gente fala assim, que foi um grande presente que a pandemia trouxe para a gente. Porque caso não fosse a pandemia, nunca que a gente ia conseguir acessar uma escola como a Acelera. E aí a gente vai buscando, dentro da nossa realidade, do nosso local, diferentes experiências para as crianças. Nós temos 2 crianças, um Augusto com 10, uma Ana com 7. Espera só um pouquinho, Gisele, baixou o som, né? Oi. Baixou o seu som. Só repete, você tem 2 crianças? 2 crianças, o Augusto com 10 e Joana com 7, cabecinhas totalmente diferentes. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que manda assim para ir equilibrando. E um põe o outro. E então, assim, às vezes a gente se sente meio na contramão do mundo, porque a gente, até eu falei para o meu marido, o Augusto mudou de escola, 6º ano, mudança, aí fui conversar com a orientação para a gente entender e ir sintonizando, e daí o nosso diálogo com eles, olha, você é um rapazinho, você, né, as suas atitudes, seus pensamentos, né? E a escola, a orientadora falou assim, a gente fala para eles assim, que eles são os nossos bebês, que são os nossos pequenos. Eu falei, não, a gente não fala isso. A gente quer autonomia, a gente quer que seja capaz. Então, a gente tem esse desafio muito grande, foi citado livros, né? Até uma, assim, o Acelera, a cada semestre sugere, mas, assim, a gente tem uma dificuldade grande de livros que estimulem isso nas crianças, né? No nosso, tanto a questão da própria leitura, quanto o conteúdo. Recentemente, eu acho que até a Joana deve ter mostrado para a Zilma, não sei se coincidência ou não, mas a Joana está lendo o Diário da Pilar, e aí tinha lá a aula do Acelera do Egito, e ela correu buscar esse livro, porque é muito, muito interessante. Então, a gente também sente essa necessidade, e quando eles gostam, eles consomem, assim, rapidamente. Então, assim, conteúdos bons, né, de qualidade, que estimulem isso, como a outra mãe falou, realmente, às vezes, uma coisa que a gente não tem, mas a gente quer buscar para oferecer para o nosso filho. E o pai também citou a questão de crianças diferentes, uma sensibilidade que é diferente, uma coisa que é mais afinada. E aí a gente contrapor toda essa realidade, todo esse mix de situações e tudo, e enxergar cada um como único e desenvolver, estimular e acompanhar, e cada fase é uma fase, é um desafio. E lembrar, né, Gisele e todos, que o nosso cérebro não para de modificar também, né? Então, se eu tive uma aprendizagem que não foi legal, meu filho está tendo de um outro jeito, né? Então, por exemplo, pegar aí o seu que está no 6º ano, divisão com 2 algarismos, 3 algarismos, quer dizer, você já vai querer dar, muitas mães vão querer dar a regrinha que ela aprendeu, né? Vai e faz isso, faz aquilo, enquanto ele tem um outro jeito de pensar, né? Outro dia eu estava orientando uma mãe e eu falei, não, pede para ele a tabuada do 15, aí ela falou assim, mas a tabuada não é até 10? Né? Então, olha o que faz uma formação, uma configuração fixa, porque nós decoramos a tabuada até o 10,
sem entender o que era multiplicação. Então, aí eu peguei essa mãe, levei ela no banheiro, eu falei, tá vendo todos esses azulejinhos? Ó, aqui é a tabuada, vamos contar quantos azulejos tem. Tantos vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, chegamos na tabuada dos 60. Ela, nossa, eu não sabia que tinha tabuada mais do que 10. Então, isso que é quebrar, se abrir para não ficar só com as verdades que a gente aprendeu, mas sempre estar questionando as nossas verdades, sempre. Né? E para as crianças, né, assim, o que pode fazer ainda mais para estimular, que nem você falou dos livros. Eu, por exemplo, crio muitos jogos para elas. Põe a criatividade. Foi também, a nossa criatividade também foi abafada, né? Tem que desenhar a casinha com chaminé, você tem que desenhar a macieira, mesmo nunca tendo visto uma macieira. Você vai desenhar. Então, e quebrando isso e buscando a criatividade, até para a nossa sobrevivência mesmo, para a vida ficar mais interessante e sobrevivemos a esse mundo. E então, eu crio muitos jogos. Por exemplo, eu estou trabalhando com umas crianças que elas têm que tomar uma decisão muito difícil, elas estão com 10 anos, os pais jogaram para elas, elas têm uma viagem para a França, sozinhos, não vão poder levar celular, nem dinheiro, elas estão assim num conflito tremendo, super inseguras, e aí eu criei um jogo para elas, para tratar essas questões, né? E o jogo chama Um Pensamento Pode Ser Outro, porque elas estavam cheias de pensamentos negativos. Então, aí eu coloquei vários pensamentos, aí a gente vai jogando, tipo jogo de cartas, você vai virando, aí tem um pensamento, você tem que trocar. Também para exercitar uma outra habilidade que é extremamente importante, que está aqui com o pensamento crítico, que é a flexibilidade mental, né? Que é o que o Márcio estava colocando, que a namorada lá não tinha. Ele queria uma coisa diferente, ela batia o pé que não, né? Então, falta muita flexibilidade mental. Então, ir criando, colocando a sua criatividade, o seu conhecimento e abrindo-se, sabendo que não é porque eu sou mãe, que eu sou pai, que eu não posso aprender com meu filho. Ótimo. A gente está chegando no finalzinho, tem mais duas perguntas, né? Tem a Aline, tá? Perguntou aqui no chat, Lígia, como desenvolver o pensamento crítico, tá? Considerando os princípios que cada família vive ou acredita, tá? E depois tem mais uma pergunta, crítica do pai de Rayane, né? Para a gente finalizar, não é isso? Então, deixa eu primeiro responder essa. Como desenvolver o pensamento crítico de acordo com os valores? Você vai desenvolver, depende, se você entende que você precisa manter aquelas tradições, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, num bairro de judeus ortodoxos, né? Estou em Higienópolis. Você passa na rua, as mulheres raspam a cabeça, usam peruca, os homens usam aquele cabelinho assim, com aquele chapéu, as crianças todas de terno e gravata, as meninas de saia, quer dizer, é uma tradição muito difícil de ser quebrada. Como que você vai desenvolver o pensamento crítico ali numa tradição muito arraigada? Então, lógico, você tem que colocar aí quais os valores da sua família, né? O quanto essas tradições realmente fazem sentido ou não, o quanto no mundo de hoje, o quanto elas precisam, se elas precisam ou não ter mais flexibilidade, mas é você que vai decidir, né? Se eu quisesse que vocês tivessem um mindset fixo, eu ia dizer, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Mas exatamente como eu quero provocar o mindset de crescimento em vocês, é que eu devolvo essa bola para vocês. O que é importante dentro dos seus valores,
você desenvolver, porque como desenvolver o pensamento crítico, a gente viu aí, na palestrinha, né? Mas eu tenho que pontuar aí o que me cabe e o que não. E a outra, Hugo? Vamos para a última pergunta aí. O pai de Rayane. Por favor, pode se identificar, amigo. Ok, Hugo, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Lígia, pela palestra. Ah, que bom. Lígia, a minha pergunta é o seguinte, né? Em vários momentos você aborda a educação que nós tivemos, né? E as suas falhas. E eu vejo que a nossa educação hoje, ela ainda traz, né, muito daquele tradicionalismo, da forma de se educar, né? A forma que as crianças vão na escola é a mesma forma que eu fui, que o meu pai foi, né? O professor lá no quadro, escrevendo. Eu vejo que isso está, de alguma forma, ultrapassado e precisa se atualizar. Porém, tem um outro detalhe, tá? Por mais que hoje se estimule toda né, uma educação diferenciada, mas na prática eu não vejo surtindo efeito nenhum. Né? Eu ando no mercado de trabalho, eu vejo muita falta de resiliência, a gestão emocional dos jovens, elas estão a zero quase. Zero. Né? E eu queria, assim, no teu ver, aonde está o erro? Né? Parece que o negócio está no discurso melhorando, mas na prática a gente não consegue visualizar isso. Aonde você acha que pode estar o erro? Primeiro, assim, começar pela educação formal, como você colocou, você ainda vê, né, escolas tradicionais, enfileiradas, essas coisas. Realmente vemos muito porque a maioria dos professores foi formado para um mindset fixo. Então, é muito difícil ele proporcionar uma educação com mindset de crescimento, se ele não tem. Por isso que eu provoquei aqui vocês, desobedeci o Hugo, né, Hugo? Não deixei tão leve, mas por quê? Porque eu trabalho com formação de professores exatamente pensando nisso, né? Para quebrar, para se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Agora, a educação também não está indo por um bom caminho, eu não estou vendo como um bom caminho. Tem pesquisas e pesquisas e pesquisas mostrando que o uso exagerado de tecnologia, né, a criança e mesmo nós vamos buscar no celular, né, no tablet, seja onde for, e isso está diminuindo o cérebro. Então, antigamente, eu ia para a sua casa, eu tinha que ver onde era o endereço, eu ia abrir um mapa, lembra o guia que a gente tinha que ver, tinha que fazer, e parar várias vezes, perguntar no posto onde se eu estava perto. Eu desenvolvia várias habilidades até chegar na sua casa. Hoje eu ligo o Waze e obedeço, né? Então, nós estamos de novo, achando que estamos inovando, criando, mas nós estamos ficando cada vez mais obedientes à tecnologia. E é uma coisa que Harari fala, né? Vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais como se desconectar. A China não tem mais como se desconectar. Até o mendigo tem QR Code, né? Porque não tem mais dinheiro, tudo você vive por um aplicativo, você paga a escola do seu filho, você paga o Acelera, você paga a conta de luz, a cerveja que você tomou, tudo por esse aplicativo. Então, não dá mais para ficar offline, e a gente está a um triz disso. Então, isso realmente... Hoje eu estou visitando as escolas aqui em São Paulo, escolas escolas tops, assim. E hoje eu fui em uma top que tinha giz, quadro de giz, eu fiquei encantada. Né? Falei, jura que vocês têm giz? Né? Que coisa incrível. Que as crianças não sabem mais o que é giz, né? Tudo tecnológico. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, as crianças sem gestão emocional, sem resiliência, aí, assim, de quem é a culpa? Não vamos dizer culpa ou erro. Os pais não estão educando bem. Não estão. Os filhos não podem ter frustração,
Então, faz tudo para a criança não se frustrar. Então, aí você não vai ter... Se eu chego lá, eu fui criada para não me frustrar, para ter o que eu quero, eu ainda mando no meu pai. Eu chego lá, você é meu chefe, você vai querer mandar em mim? Você não aceita o que eu falo, eu vou estourar, porque assim eu faço em casa também. Então, os pais têm que acordar urgentemente, porque há erros que parecem acertos. Você poupar o filho, cuidar, mimar, proteger, você está estragando o seu filho, você está despreparando o seu filho para o mundo real. Você está construindo um reizinho, o mundo real de realeza. Mas veja que até a monarquia ali da rainha já está sendo, né, ameaçada. E eu vou continuar com monarquia? Então, muitos pais, é uma coisa muito grave a se pensar, porque os pais estão perdendo muito a mão disso, com medo dos filhos, medo de colocar limites. E aí, se ele vai para o mercado de trabalho, ele fala, tudo que ele faz, a mãe fala que ele é o príncipe dela, que ele é incrível, que ele é o máximo. Ele chega no mercado de trabalho, faz qualquer coisa, você vai criticar, ele vai surtar com você. Porque, afinal de contas, ele é o máximo. A mãe sempre falou. Então, eu acho que os pais têm que acordar para isso. Abriu uma acelera para os pais, Hugo. Hã? Abriu uma acelera para os pais. Vamos fazer a escola de pais aí. É muito necessário mesmo, né? É aqui, né? Aqui Por isso que o Hugo está proporcionando, e por isso que, veja que eu não falei do filho, né? O pensamento crítico do filho, porque isso, eles já têm, o que a gente não pode é estragar isso. Então, por isso que eu estou trabalhando o pensamento crítico nosso, dos pais. Valeu, gente! Ótimo, foi muito bom, Lígia. Que bom! Antes da gente fazer uma foto aí para a gente encerrar... A gente podia abrir a câmera, né, todo mundo? Mas antes da gente encerrar, enfim, se puderem colocar algum feedback aqui no chat, vai ser ótimo para a gente registrar. Eu queria passar só a palavrinha rapidinho para a Zilma, antes de passar para a Lígia fazer a última fala. Zilma, nossa coordenadora pedagógica, e que vai estar no Acelera dos Pais, aqui, nossos encontros de pais, né, no próximo mês, falando sobre bloqueios criativos, né, Zilma? Mas fala aí um pouquinho, você pediu a palavra, só para a gente ir fechando, por favor. Rapidinho, boa noite, gente. Quando eu cheguei, não consegui me comunicar bem com vocês, meu computador aqui estava meio travado, mas depois deu certo. Lígia, muito, muito, muito obrigada, sempre muito enriquecedor te ouvir. Para a gente aqui na Acelera é sempre um prazer, um privilégio aprender contigo, e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair daqui com aquele gostinho de quero mais, né? Quero mais, Lígia, quero mais aprender sobre pensamento crítico também e as habilidades do futuro, e a gente está aqui para continuar essa aprendizagem de mãos dadas, né? Todos nós juntos, a gente realmente se dedica a trazer questionamentos, né? E provocar questionamento na mente dos meninos. Enquanto falavas aí, Lígia, estava lembrando de alguns episódios aqui nos nossos encontros em diferentes níveis, né, de turmas. A gente tem os pequenininhos, os super kids, temos também os adolescentes, né, até os Startup Founders. E nesse módulo de inovação, o que mais a gente tem feito, além de estimular a criatividade, é a elaboração de perguntas, né, estimular que os meninos façam perguntas constantemente. E uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é essa dialética, né, essa retórica de tipo, ele trouxe uma afirmação, mas por quê? Qual é a justificativa da sua afirmação? Qual é o seu argumento? Então, de diferentes formas, em diferentes contextos, a gente sempre está trabalhando isso do porquê e de elaborar perguntas até mais sofisticadas, isso dependendo do nível, né? E a gente faz essa reflexão tanto para um autoconhecimento, e aí tem muito a ver com o mindset, né? A gente tem a preocupação também muito grande da gente em relação aos adolescentes, porque as crianças naturalmente vão perguntando por quê, mas os adolescentes, às vezes, eles chegam num processo diferente, sabe?
às vezes, o porquê não é bem um porquê para conhecer, mas é um porquê da rebeldia, para confrontar os pais. Mas quando chega no momento de encontro de aprendizagem ali, com os colegas, com a gente aqui no ambiente, né, que a gente tem de extrema familiaridade e amizade, às vezes bate aquela, eu não sei, né? Eu não sei, coloca um cadeado aqui na cabeça e traz um desafio para destravar a mente, para, né, vamos pensar, vamos analisar isso aqui, vamos analisar esse cenário, mas aí quando eles percebem que não conseguem, fica muito nítida essa diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Alguns vão, não, eu vou tentar, vai buscando alternativas, outros não. Travam. Pensam logo fácil inicialmente, mas depois trava e diz, eu não sei. Quando não sei, aí o bloqueio acaba. Aí diz, eu sou burro. Eles falam isso é impressionante, assim. E ouvir isso dói na gente, né, como educador, e a gente começa todo um trabalho aí de, não, vamos destravar isso. Quando você faz isso, você está bloqueando o seu cérebro, né, para se desenvolver. Então, não faz isso, não usa essa palavra, não sei esse termo, vamos tentar repensar, né, e estimular perguntas para que eles consigam perceber que esse potencial é infinito, né, que não precisa travar o cadeado aí da mente. Então, isso é muito importante. Não somente esse questionamento para uma autoanálise, mas também para o mundo, né? Porque a gente tem visto, principalmente os startup founders, tecnologias exponenciais, tecnologias do futuro. E, às vezes, eles não se reconhecem como capazes de criar essas novas tecnologias também. Aí vem aquela pergunta, por quê? Por que não é capaz? Como assim? Mark Zuckerberg foi um adolescente e mudou, como tu falaste muito bem, Lígia, ele mudou a configuração social, o nosso modo de comportamento social hoje é outro, né? Então, ele e outros como ele, juntos, né, em equipe, criaram modelos que nem sequer eles imaginavam, né, naquela época, o impacto que isso ia gerar. E eles, como adolescentes, foram capazes de promover muita mudança, e ainda estão promovendo, né? Então, perguntar tudo isso e identificar o pensamento crítico como importante para o empreendedor, para analisar cenário, reconhecer dados, né? Reconhecer evidências, diferenciar informações de opiniões, para assim, formar cenários possíveis, né? Fazer projeções, para tomar boas decisões. A gente bate muito nessa tecla aqui, que é preciso observar os detalhes, prestar bem atenção em tudo, questionar tudo. A gente chama com os mais novinhos de perguntas superpoderosas, né? Tem as perguntas poderosas, são super poderosas. E a gente precisa fazer para poder ter esses cenários bem mapeados, né? Saber mapear cenários, saber fazer projeções, para tomar boas decisões para si e para os seus projetos e tudo mais. Então, a gente fica bem feliz, porque a gente está junto aqui, todo mundo bem alinhado mesmo, né? E foi muito, muito enriquecedor, como sempre. E eu quero deixar as portas abertas aí, tanto para você, Lígia, para estar com a gente no próximo encontro, como convidada nossa aqui para participar, como também os pais, né? A gente espera que os que não puderam estar hoje possam estar no próximo encontro. A gente vai trabalhar aqui bloqueios criativos e um pouco do que a gente faz com os nossos jovens empreendedores, a gente quer aplicar aqui com vocês também, porque a gente reconhece que esse trabalho precisa ser feito em vocês também, na gente, a gente procura fazer isso entre nós em equipe também, a gente tem um trabalho interno em que a gente se ajuda a se destravar e a desenvolver nossas habilidades também, e a gente quer estender isso para vocês, né? Porque somos uma comunidade aqui, todo mundo está buscando autodesenvolvimento, e de mãos dadas é que a gente consegue ajudar esses jovens, né? Que vão trazer impacto positivo aí no mundo e que às vezes nem reconhecem ainda essa potência, né? Então, estão todos convidadíssimos, estamos bem felizes. Eu vou engrossar o coro dos pais também, quero Acelera para Adultos, tá? Ótimo, Lígia. Olha, e uma coisinha que a Zilma falou, que é muito comum as crianças falarem eu não consigo, e nós também adultos falamos eu não consigo, acrescentar eu não consigo ainda, porque tudo bem eu não conseguir, tem um monte de coisa que eu não consigo, vocês não têm? Um monte. Não consigo ainda, né? Esse ainda faz toda a diferença, né?
Valeu, né, gente? Foi uma delícia estar aqui com vocês. A foto, Hugo, cadê? Isso, vamos fazer uma foto aqui, ó. Tem a avó dizendo que já vai se matricular aí nessa... Isso é ótimo. Gente, vamos lá fazer uma foto aqui para a gente terminar. Agradecendo muito a Lígia, de coração, em nome de toda a equipe. É sempre um prazer, como todo mundo elogiou aí no chat. Agradecer também aos pais aí, mais uma vez, a confiança, né, e a participação conosco. E a gente vai continuar junto aí, desenvolvendo essas habilidades, todo mundo, né? Pais, filhos, todo mundo aqui junto, se desenvolvendo, tá? Vamos lá, um sorriso aí para a foto, para a gente fechar. A Marina está aí preparada também, por favor. Faz o print. 3, 2, 1. Ótimo, registrou aí. Tudo certo? Gente, muito obrigado, então. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Claudinha e Marcelo, prazer revê-los. Boa Muito noite. obrigado, Hugo. Obrigado, Zima, Lígia. querida. E, gente, até uma próxima, viu? Ai, gente, boa noite. Obrigado. Vamos ser Obrigada, colegas gente. no Acelera E- Adulto. Cris vai viver, né?